Uma satisfação a gente ter aqui na Careta Agro pelo Brasil, aqui, Paulo Hermann, um dos ícones do agronegócio brasileiro e internacional. É uma honra para nós do Sistema FAESC Senar e da CNA a gente tê-lo aqui conosco aqui no nosso espaço durante o Itaipu Rural Show. Gostaria, Paulo, que o senhor abordasse um pouquinho de como você vê a importância da CNA e das federações e do Senar dentro desse contexto de transformação que o agronegócio vive passando e alguns momentos de turbulência também. Bom, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade, pela pergunta, e eu estou me sentindo muito honrado em estar aqui hoje, participando da feira e também desse momento aqui com o Senar e a CNA. Eu dividi a tua pergunta em duas partes. O papel da CNA é da maior relevância. Num momento em que o agro ele se sente, de certa maneira, desprestigiado pelo governo e uma série de incertezas e inseguranças jurídicas todos os dias estão aí ameaçando a propriedade privada, é importante que uma instituição como a CNA ela seja a intérprete, o porta-voz do agro brasileiro, levando a mensagem correta, defendendo os interesses do agro brasileiro para que ele tenha tranquilidade, segurança para continuar crescendo. Então, essa é uma parte que eu gostaria de chamar a atenção. E o papel do Senar não é menos relevante, é muito importante, porque nesse processo de globalização que o mundo passou, e o Brasil também esteve incluído, obviamente, ocorreram duas coisas. Primeiro, as empresas privadas, elas aceleraram a padronização e a difusão da tecnologia ao redor do mundo, porque globalização é você produzir mais do mesmo em várias partes do mundo, ou seja, estender a tecnologia a mercados que ainda não estavam, de uma certa maneira, preparados. Isto é a globalização, e o Brasil recebeu tecnologias de última geração nesse sentido. E o outro lado é a nossa academia, que não se globalizou. A nossa academia continua ainda parada no milênio passado, preparando profissionais que não estão aptos a lidarem com esse nível de tecnologia que já está disponível no campo. Então, duas consequências. Primeiro, o agricultor acaba gastando por uma tecnologia que não usa efetivamente, ou usa parcialmente a tecnologia que lhe é colocada nas mãos, e, em segundo, é o tempo que leva para, uma vez contratado um profissional egresso do nosso sistema de educação, o tempo que leva para prepará-lo para inserir dentro dessa realidade. Por isso o Senar tem esse papel de acelerar o processo, de levar o conhecimento, de formar multiplicadores para que essa tecnologia que já está disponível seja usada de maneira efetiva. Paulo, uma questão importante aqui para a gente discutir aqui, a nossa região aqui é formada basicamente por pequenos e médios produtores rurais. Aqui, então a gente tem o oeste de catarinense com essa estrutura fundiária. Como que o senhor vê dentro dessa pegada de ESG, que é ambiental, social e de governança, como o senhor vê a inserção desses pequenos produtores nesse contexto dessa transformação que está envolvendo essa parte do ESG? Bom, vamos começar falando. Eu acho que não se pode discutir a relevância, a importância do ESG. Essa questão ambiental, a questão social e da governança. Ninguém está discutindo isso. Agora, quando isso é levado de maneira ideológica, aí eu tenho as minhas restrições. Eu acho que o ESG é um processo natural. O agricultor ele tem por natureza cuidar do ambiente, porque ele muito bem sabe, melhor do que qualquer outro cidadão, de que se não cuidar dos seus ativos ambientais, ele não tem o que passar para as próximas gerações. Então, o E é importante, essa questão ambiental é extremamente importante. Agora, não precisa dar aula para o nosso agricultor, ele sabe muito bem como funciona, porque ele tem essa noção da hereditariedade do negócio dele. A questão do social, eu acho que nós pecamos no Brasil.
no Brasil a gente tem uma assimetria social muito grande. E eu acho que o agro pode e deve se engajar para reduzir na sua área de atuação as discrepâncias que nós temos entre ricos e pobres. Olhar mais as escolas, olhar os hospitais, envolver-nos, asilos, enfim, o agro pode fazer mais do que está fazendo. Então, o S tem um grande papel. E o G, eu acho que é numa época em que os preços das commodities voltaram aos níveis pré-pandemia, nós precisamos trabalhar forte na questão do custo. E o custo ainda não voltou à época pré-pandemia. Nós temos ainda uma defasagem de 15% a 20%, e só com o G, né, a gestão, né, o olho clínico para reduzir os desperdícios, melhorar a eficiência, é que nós vamos conseguir ser de novo rentáveis e competitivos. Hoje o agricultor está empatando quando está bem, e isso tem que mudar. E ele, para mudar, precisa do apoio do Senar, sem dúvida nenhuma. Continuando, Paulo, com algumas preocupações que nós temos no agronegócio dentro da federação, dentro do Senar e de toda a estrutura nossa aqui de cooperativas e de lideranças aqui da nossa região, uma das preocupações é a sucessão familiar. De que forma, na sua percepção, Paulo, essas instituições podem contribuir para que essa sucessão realmente aconteça de fato lá na propriedade, lá no agronegócio, ou no negócio de cada família, de cada produtor? De que forma que nós, das instituições, podemos contribuir para que isso realmente saia do papel e do discurso e que aconteça com mais frequência? Olha, isso é uma boa pergunta, até porque a sucessão, né, está dentro do G do ESG, né? Vamos dizer assim, o agro brasileiro é o mais jovem do mundo, né? A idade média do agricultor brasileiro é 46 anos, contra 58 do agricultor americano e 62 europeu. Então, eu acho que nós estamos fazendo bem a lição de casa. Outro aspecto importante destacar é que na pandemia nós tivemos que eu chamo de êxodo rural reverso. Muitos jovens que estavam estudando nas grandes cidades, eles, por conta do lockdown, acabaram retornando para casa e, ao retornarem, descobriram uma atividade que até então eles até desconheciam e viram que eles têm mais futuro e possibilidade de fazer progressão na sua carreira profissional em casa, trabalhando com a família, do que nas cidades. Então, esses são pontos relevantes. Agora, a sucessão é um processo complexo. É um processo que tem que começar com o despertar da importância de se fazer isso, né? Despertar para o fato de que somos todos mortais, de que a qualquer hora e momento podemos faltar, e os negócios precisam prosperar e continuar. E o outro aspecto é que, muitas vezes, a sucessão se dá para melhorar o negócio. Tem vários exemplos em que o sucessor, ele potencializou o negócio do sucedido. Então, mas é profissional. É um processo que tem que ter, na minha visão, uma assessoria, uma consultoria. O próprio Senar pode fazer isso, né, mostrando que muitas vezes é difícil para um pai dizer que o filho A não vai ser sucessor dele, mas que ele vai escolher o B, ou até uma filha, muitas vezes, já que nossa sociedade é ainda um tanto quanto machista, né, para ser a sucessão. Então, uma assessoria, uma consultoria independente profissional pode fazer esse trabalho difícil de dizer, olha, você foi o escolhido por causa disso, disso e disso, e você não foi escolhido por causa disso, disso e disso. Mas, volto a dizer, ele começa com o despertar da importância de se dar continuidade aos negócios. Para a gente finalizar, Paulo, agradeço muito e a gente fica muito feliz em tê-lo aqui no nosso espaço, aqui na Careta Agro pelo Brasil, e no nosso espaço da FAESC do Senar aqui. Gostaria que o senhor fizesse uma análise, o que esperar do agronegócio para 2024? O que os nossos produtores podem esperar do ano de 2024? E aproveitando para o senhor deixar uma mensagem final aí para os produtores que estão nos acompanhando. Bom, muito obrigado, boa pergunta. Eu acho que na pandemia ocorreu uma disrupção e o agro se beneficiou, foi um dos poucos setores que se beneficiou. Claro que as farmacêuticas nadaram de braçada, mas o agro se beneficiou
nesse momento da pandemia, e nós tivemos 20, 21 e 22, 3 anos espetaculares, com preços que não são preços de commodities, preços que são preços de produtos com valor agregado. Esse momento passou. Agora nós estamos na fase que eu chamo de acomodação das melancias no caminhão. 23 foi um ano difícil e 24 continuará sendo difícil. São 2 anos em que nós vamos voltar de novo para o período pré-pandemia. O padrão de preço já está lá. O que ainda não está são os custos. Nós temos custos que ainda não retrocederam a níveis de pré-pandemia. Nós estamos ainda de 15% a 20%, depende do produto, acima. E aí vem o meu chamamento para os agricultores. Controle rígido de custos. Tem que fazer, porque nós temos aí uma defasagem e a única coisa que o agricultor consegue manejar é custo, né? Então, nesse momento, como ainda os preços estão acima de onde deveriam estar, minha sugestão é segura as compras. Quem não precisa comprar, espera, porque nós vamos ter um quadro completamente diferente, provavelmente nos próximos 90, 120 dias. E o segundo ponto, uma coisa é o rígido controle de custos, mão firme. E o segundo ponto é capricho na produção. Nós temos que caprichar, porque cada 3 sacos podem fazer a diferença entre lucro e prejuízo. Então, nós temos que caprichar. Tinha um profissional que todo mundo conhece, chamado Dirceu Gassen, infelizmente ele já nos deixou, que quando perguntavam para ele qual era o segredo do agro, ele falava assim: capricho, capricho, capricho. E eu aproveito para, ao lembrar de Dirceu Gassen, capricho, capricho, capricho.